Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Esta noite vai ficar na história. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui, meus amados, para ouvir tudo quanto o Senhor tem para falar conosco. Eu sou muito chorão. Eu digo o que acontece, às vezes eu vou no velório, amados. Confesso para os irmãos, às vezes eu não consigo chorar. Mas quando Cristo chega pertinho de mim, eu não consigo segurar as lágrimas, porque eu sinto a presença do Senhor fortemente ao meu lado, ao meu meio. E sinto dizer que ninguém pode fazer isso. O que Deus pode fazer conosco, que nós não merecemos, mas às vezes a sua misericórdia, que é grande para conosco. Aleluia. Quero ler com os amados irmãos. Nessa noite, no livro de Jonas, abra sua Bíblia no livro de Jonas. Aleluia. A irmã Vanei, Deus quer falar contigo nessa noite. Aleluia. Ai, me cante mais, Jonas capítulo 4. É hoje que as portas se abrem. É hoje que Deus tem uma palavra para ti. Aleluia. É hoje que Ele marcou um encontro contigo. Aleluia. Não Toda vez que o inferno determinar demônios para destruir um dos teus, minha filha, eu ordenarei os meus anjos como eu fiz ontem. A batalha não foi aqui, a batalha foi em outro lugar, mas eu fiz teu corpo sentir para que tu clamasse, porque naquela hora eu estava enviando anjo, estava acontecendo a batalha no céu, porque Satanás decretou a morte de um dos teus filhos, e onde o meu anjo estendeu a espada e amarrou Satanás e guardou no abismo.
Não temas, porque eu sou contigo, e as minhas promessas eu cumprirei em tua vida, porque eu sou Deus que não falho e cumpro as minhas palavras. A minha graça é contigo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bom estarmos nesse lugar. O irmão Mário, por favor, faça essa leitura para mim, irmão Mário. Capítulo 4 de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Mas desgastou-se Jonas extremamente, diz, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preventi, fingido para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. E Jonas alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho. Dia seguinte, a subir a alva, o qual feriu a aboboeira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desanimou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me enfades a ponto de pedir a morte, de que seja morto. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre o mal, entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Pronto, está aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus amados, eu tentei nesta noite, eu digo para os irmãos, confesso que eu tentei, eu fiz como Jonas, tentei desviar, o texto que o Senhor me deu para esta noite. E hoje à tarde, estivemos viajando durante o dia, chegamos
hoje à tardezinha, E quem é essa Bíblia ali? eu comecei a examinar a Escritura, passei novamente as folhas da Bíblia, e o Senhor nos trouxe esta palavra: você bate na porta, e às vezes pensa que não tem ninguém. Às vezes, meus amados, você lê a Bíblia, ora, lê, vai lendo, mas eu costumo dizer, quando é da vontade de Deus, ou quando Deus quer falar, Ele vai dirigir você o lugar certo. Mas a nossa obrigação é ler, é orar, é buscar, e Deus é quem fala conosco através da sua palavra. E eu observei desde o início do trabalho a leitura que foi lida, os hinos que foram cantados, e eu estava ali sentado e agradeci ao meu Deus. Foi quando o Senhor começou a falar comigo, dizendo que nesta noite Ele estaria presente, visitando a cada um dos irmãos nesta noite. E ele comecei a meditar no capítulo 4, o último capítulo do livro de Jonas. E nós sabemos, meus amados, que essa história é uma história bastante conhecida. Jonas, como profeta de Deus, ele foi enviado por Deus para levar a palavra de arrependimento ali em Nínive. E nós sabemos que Nínive era uma cidade grande, a capital da Síria, e onde o povo ali era um povo rebelde, era um povo cruel, um povo imoral, um povo tremendo. E eu estive pesquisando, e eu pude encontrar onde o povo ali diz que pegava os corpos dos povos, arrancava braços, pernas, cortava o pescoço, pegava a cabeça, começava a fazer pirâmides ali naquele lugar, e era terrível. E o pecado foi tão grande, ficou crescendo de maneira tal naquele lugar, que Deus, em outras palavras, se preocupou com aquela situação, e Deus resolveu destruir aquele lugar. Mas Ele é um Deus misericordioso. Deus, meus amados, eu estava meditando como a misericórdia de Deus é tão grande para conosco. É verdade. E Deus não tem prazer de tirar a vida de ninguém. Essa é uma realidade. Sabe por quê? Porque Ele veio, Ele morreu para dar a vida, não foi para tirar a vida. Eu estava meditando e vendo a misericórdia de Deus para com o homem, e ali chamou a Jonas e enviou para ir a Nínive levar esta mensagem de arrependimento. E Jonas parou, pensou e pegou o barco errado, desceu até Jope. Chegando lá, ele comprou a passagem, tinha uma embarcação para outro lugar, e ali ele pegou e foi, não para Nínive, onde Jesus mandou, ele foi para Tarso, e Deus, pela sua misericórdia, Ele permitiu. Há coisas na nossa vida que Deus permite, mas Ele sempre ergue a sua mão ou espera lá na frente, usando de misericórdia. E aí Jonas começou a viagem, e Deus permitiu que ele
continuar-se andando em direção contrária. Mas naquela embarcação, meus amados, quando aquela embarcação estava em alto mar, começou alguns problemas a acontecer. Eu quero dizer aos amados irmãos nesta noite que nem sempre os problemas virão sobre nós. E às vezes é comum a gente dizer: o inimigo é terrível. Mas a gente às vezes não para analisarmos a nossa vida, né? E ver como está a nossa vida diante de Deus, né? O que estamos fazendo? Às vezes é comum chegarmos na igreja e começarmos a chorar, pedir oração, clamando a Deus, pedindo oração aos irmãos, que a tempestade está tão grande. Aleluia, Jesus. Mas o que você fez? Aí o inimigo leva a fama. O inimigo é quem primeiro ele é acusado. O inimigo está terrível, perseguição. Mas Jonas foi o contrário. Jonas não foi uma tentação do inimigo. Jonas foi ele mesmo que desviou-se da direção de Deus. Com isso, meus amados, é necessário que nós venhamos a estar pronto para fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus fala conosco e nós ficamos com medo de falar o que Ele fala para nós. Como profeta de Deus também, quantos fogem de entregar o que Deus tem entregado para falar para a igreja? E às vezes vocês não falam. E as consequências. E Jonas temeu em levar a mensagem do Senhor. E às vezes é muito fácil, nós não tememos, nós tememos às vezes de entregar o que Deus manda, mas não tememos de fugir, não pensamos que a consequência às vezes é maior, que o problema às vezes é melhor, virá um problema maior para a nossa vida quando fugimos da presença de Deus, quando fugimos de falar a verdade, quando fugimos de entregar o que Deus quer que nós falamos para este mundo, né, tão carente de Jesus. E nós podemos observar a misericórdia de Deus para com o povo. E Jonas não queria que Deus usasse a sua misericórdia com os ninivitas. Eu ouvi um certo pregador pregando e dizendo que Jonas, ele não foi porque ficou com medo também do seu pescoço ser cortado, mas ele não queria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas. E meus amados, Deus, Ele é tão grande para conosco. Deus não quer que ninguém se perca. E Jonas continuou com seu coração faltando o amor. Jonas continuou sem misericórdia, mesmo pagando o preço. Depois que ele foi, a segunda vez que Deus chamou ele novamente, ele foi e entregou o recado de Deus. E ali o que aconteceu com aquela cidade? Todos creram na palavra de Deus e tiveram o arrependimento, e Deus também estendeu a sua mão. E 120 pessoas ali se arrependeram, né? E Deus teve misericórdia naquele lugar. E Jonas, depois de tudo isso, de entregar o recado, diz que ele chegou ainda revoltado com Deus, armou sua cabana fora da cidade e ainda esperou para ver a destruição.
E você sabia quanta gente parou ou ainda está esperando também a sua destruição? Você sabia que tem alguém ainda sentado dizendo: meu Deus, eu não aceito que aquele povo continue com a igreja aberta, com aquelas portas abertas, ainda está esperando a destruição desta igreja. Mas eu quero dizer que Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus que estende a mão sobre aqueles que clamam a Ele, e Deus está conosco. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia de nós. E nesta noite Ele falou que continua ainda com as mãos estendidas sobre nós. E Deus tem um compromisso com esta igreja. Deus não vai abrir mão desta igreja. Deus não abre mão de você, porque Ele tem um compromisso com você. Aleluia. Aleluia. Tu és a nossa vitória, Jesus. E Deus me disse, irmã Lozinha, que Ele não vai abrir mão da senhora. Aleluia. Ainda que alguém jogue alguém da sua família, onde quer que seja, para destruição, mas Ele não vai abrir mão, porque Ele tem um compromisso com a irmã, e a irmã tem algo a fazer para Deus, e vá ou passe o que passar, Deus não vai abrir mão da senhora. Deus não abriu mão da vida de Jonas. A baleia, o grande peixe veio e engoliu. Mas não foi o fim, meus amados. Acabou. Está morto. 3 dias no ventre do peixe. Está morto. Mas Deus chegou na hora certa, no dia certo, fez um milagre, que o grande peixe foi lá e vomitou a Jonas. Mais uma vez Jonas escapou, saiu, e no ventre do peixe Jonas se lembrou, diante de tanta provação, Jonas agora orou a Deus, e Deus, Ele está pronto. Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia. Deus está ouvindo a tua oração e Ele vai responder. Mas o vento está tão forte do meu lado. O vento está tão forte da minha família. Eu não aguento. Deus não vai abrir mão. Deixe que o vento assopre mais. Mas saiba que Deus está contigo. Aleluia. E Deus não abriu mão, meus amados, de Jonas, porque Ele tinha compromisso com Jonas. Ele amava Jonas, amava também aquele povo lá que necessitava de arrependimento. E Deus manda dizer para nós, para mim, para nós: quantos para Deus não interessa, quantos congregam nesta igreja, mas Ele manda dizer que o mais importante é que você continue na sua jornada. Se nós estamos orando, é necessário que todos se unam e eu comece a orar e continue a oração, o evangelismo todos juntos, ainda que venha o que vier. Deus está conosco, meus amados, e Deus tem algo ainda a realizar através de você, através desta igreja. Glória a Jesus. Quantos disseram agora acabou? Ali de canto, gravado, suíte, És a nossa vitória, Jesus. Uima, canto demais. Uima. Agora acabou com aquele pastor. Aquele pastor Jailton. Acabou. Ninguém vai acompanhar ele. Acabou. Espírito de Deus. Ali de canto demais. Oh, aleluia. Meus amados, quantos estão sem misericórdia, sem amor no coração, querendo ver a destruição do seu irmão, querendo ver o fim,
Mas eu quero te dizer que tudo isso é plano de Deus. É porque Deus tem algo realmente para fazermos. Deus quer que nós façamos algo ainda neste mundo, levando a palavra do Senhor. E nós não vamos abrir mão. Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar pregando. Ainda que alguém ouça ou deixa de ouvir. Mas na hora certa, Deus vai fazer o milagre. Na hora certa da tua vida, o Senhor vai chegar e dizer: acalma-te vento, calma tempestade, e Deus vai te dar a vitória. Aleluia. E meus amados, se Deus continuou falando, Ele pôs sua mão estendida sobre Jonas, e Ele disse, e Deus mandou que aquela moreira de repente cresceu e cobriu Jonas. Depois veio o vento e secou, o sol secou a moreira. Jonas começou a reclamar. Jonas chorou, meus amados, porque aquele pé de moreira morreu. Mas não chorou pelas vidas que estavam morrendo, por aquelas vidas que iam perecer. E é necessário que dentro de nós nasça esse amor. É necessário que dentro de nós arda em nosso peito este amor por o próximo. É fácil pregar. É fácil, meus amados, pregar o amor. Mas às vezes é difícil praticar. E Deus disse: Jonas, por que tu choraste pelo pé da moreira e não chorou por aquelas vidas que ali estavam? E Jonas não queria. Quanta gente, meus amados, está dessa forma, olhando para outro irmão e desejando ver o fim. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos olhar para cada um e sentir o que ele sente, chorar com aqueles que estão chorando. Glória a Deus. Então, meus amados, Deus não abre mão de você. Não importa. Quem sabe o mar, o vento pode assoprar mais forte, mas não se incomode. Vem a hora em que Deus vai estender a mão e dizer: cá, meu filho, chegou ao final, eu vou te dar a vitória. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quem sabe você estava preocupado? Eu estava dias atrás aqui no culto. Confesso para os irmãos que eu fiquei alguns dias preocupados. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu vi uma diferença nos trabalhos no início. Aquele avivamento, meu Deus, para onde foi? Eu disse: não, continuo com vocês. Continuo com a minha mão estendida sobre vocês. Permanece na minha presença. Continua fazendo a minha obra, mesmo sofrendo, chorando, ou recebendo crítica, mas eu vou dar a vitória. Aleluia. Então, meus amados, que Deus continue nos abençoando, que Ele possa continuar falando aos nossos corações e que possamos despertar para fazer o melhor para Deus. Una sua força, pegue na mão do seu irmão e diga para ele: vamos à frente. Aleluia. Não vamos parar, porque Deus vai continuar nos abençoando.
Irmãos, continue orando por mim. Agradeço por tudo. Devolvo o microfone ao pastor Jair para fazer a conclusão do trabalho. Glória a Deus.